Tô aqui num campo de canola, agora é mês de julho, sempre no mês de julho floresce as canolas e fica muito bonito. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque esse vídeo aqui vai ser muito importante você assistir ele. Sim ou sim você precisa assistir esse vídeo para continuar assistindo os outros episódios da série. Porque nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre conceitos que eu criei intuitivamente que vai ser como base para os outros episódios. Vai facilitar o teu entendimento dos próximos episódios depois de assistir esse vídeo. Mas primeiro eu vou fazer um time-lapse do pôr do sol. Vai ter pouca luz na imagem porque hoje tem nuvem, durante toda a semana não tinha nuvem. E hoje tem, eu tava até esperando por nuvens, mas não nuvem no sol, né? Mas nuvens igual aqui, assim. Então, como eu tinha falado, é muito importante você assistir esse vídeo aqui para depois assistir o restante da série, porque ao assistir esse vídeo aqui, você vai ficar consciente de como vai ser a linguagem dos próximos conteúdos, vai te facilitar na compreensão do conteúdo dos próximos episódios. Então, você vai ter uma base, uma estrutura para o entendimento cada vez mais ir se complementando um com o outro a partir desse vídeo aqui. E mais para frente na série eu vou entrar em assuntos muito abstratos, então você vai precisar de ter essa base aqui para compreender o que vem depois. Porque a partir desse vídeo aqui eu já vou apresentar alguns conceitos que eu fiz, que eu recebi intuitivamente através da reflexão sobre a observação. Então esses conceitos vão servir de uma base para você compreender e sentir intuitivamente o conteúdo que eu vou te passar. Você não vai aprender de forma mental, e sim de forma sentimental. Através do sentir, você vai compreender o conteúdo.
Caralho. Cheiro de peido, velho. Então, como eu falei no vídeo 7775 e principalmente no primeiro vídeo, o meu maior objetivo com os vídeos dessa série é ajudar os sensitivos a sair desse sofrimento. O que eu quero é curar a dor e o sofrimento do sensitivo e fazer ele se sentir feliz, numa paz, tranquilo, com uma felicidade dentro dele, mesmo sentindo as energias, mesmo sendo um sensitivo. Eu quero fazer o sensitivo sair do polo negativo de ser uma pessoa naturalmente sensitiva e entrar num polo positivo de ser uma pessoa sensitiva. Se você assistir desde o primeiro vídeo da série, todos os que eu vou fazer, você vai ter essa transformação que igual eu tive, de sair do polo negativo de ser uma pessoa sensitiva e passar para um polo positivo de ser uma pessoa sensitiva. Você vai viver feliz sendo sensitivo, você vai viver contente muito bem sendo uma pessoa sensitiva. Esse lance de sentir todas as vibrações, as energias das pessoas, dos ambientes, não vai ser mais um incômodo, e sim você vai começar a agradecer por ter essa habilidade, por ter essa percepção extrasensorial, por ter essa visão do que está além dos 5 sentidos e do intelecto. Tu vai agradecer por ser uma pessoa sensitiva porque você tu tem algo a mais por ser assim, de uma certa forma, não de ser melhor que o outro, mas que você tem, digamos que um trabalho muito importante para fazer aqui por ser uma pessoa sensitiva. Então, assistindo essa série aqui, você vai curar esse teu sofrimento, você vai se sentir muito bem, assim como aconteceu comigo. Eu me sentia muito mal e hoje em dia é muito bom ter naturalmente essa essência, essa personalidade sensitiva. E isso, essa mudança de sair do polo negativo, de ser uma pessoa sensitiva e passar para o polo positivo, de ser uma pessoa sensitiva, isso só aconteceu quando eu tive contato com o conteúdo que eu vou passar todo aqui nessa série. Então, só adquirindo esse conhecimento que eu vou passar em toda essa série gratuitamente, não vou cobrar nada, eu tive essa mudança de sair do polo negativo para o positivo. Então, se você assistir todos esses vídeos aqui e usar isso que eu estou te falando, você vai sim sair desse polo negativo para o positivo. E foi só através desse conhecimento que eu adquiri. E esse conhecimento eu adquiri através da minha intuição. Foi através de um sentir intuitivo. E todo esse conhecimento que eu adquiri e tive uma melhora, esse conhecimento que eu vou passar aqui para você também, eu obtive graças à minha intuição, graças a escutar o meu coração, o que vinha de dentro, que fazia sentir, sabe, aquela coisa mais sutil, mas aquela coisa que é tão verdadeira, tão esclarecedora, faz tanto sentido. Aquilo é tão esclarecedor que ele te dá mais uma clareza, uma verdade sobre aquilo, porque você sente aqui com tua intuição, é um sentimento mais sutil, é diferente do sentimento que o pensamento cria. O sentimento da intuição ele é bem mais sutil e ele é direto ao ponto. Ele te mostra a verdade sutilmente. Então foi através da minha intuição que eu adquiri todo esse conhecimento que eu vou passar aqui.
o conhecimento que eu adquiri e que me fez ter essa melhora de sair do polo negativo, de ser uma pessoa sensitiva e passar para o polo positivo, de ser uma pessoa sensitiva, eu adquiri através da minha intuição. Foi através de escutar o que vinha do meu coração, escutar mesmo, sentir sentir esse sentimento mais sutil, que é o que a intuição cria. A mensagem da intuição, ela se manifesta através de um sentimento mais sutil, igual eu falei nesse vídeo aqui, diferente da emoção que o pensamento causa. Então parece meio estranho falar, a voz do coração, não sei o quê, mas eu ainda vou, durante essa série aqui, eu vou te explicar o que é isso. Não é uma metáfora, é uma coisa mesmo que não é, parece ser uma metáfora, mas não é assim mesmo, porque é aqui que se manifesta o sentir quando é intuitivo, né? Ele tem uma outra característica, esse sentimento e a emoção que causa. E foi seguindo essa intuição, através desse sentir intuitivo, através desse sentir que o sensitivo tem, você pode usar isso para várias coisas, você pode usar isso para adquirir conhecimento. Então, desde o primeiro episódio e todos os episódios dessa série aqui, ele vai ser criado o conteúdo através de uma linguagem mais sensitiva, uma linguagem da qual o sensitivo vai ter mais facilidade para compreender e para aquilo ter clareza para ele. Porém, os sensitivos regem às emoções, aos sentimentos, e todas as pessoas, mesmo não sendo fortemente sensitiva, todas as pessoas são sensitivas, porque já que o sensitivo rege às emoções e sentimentos, todas as pessoas têm emoções e sentimentos. Porém, os sensitivos naturalmente eles enxergam o mundo e vivem a vida baseado nos sentimentos. Eles são mais conectados com os sentimentos e as emoções. A inteligência deles está programada naturalmente para usufruir dos sentimentos e das emoções, para viver, compreender as coisas. Então, para o sensitivo, desde o primeiro vídeo que eu gravei, nos primeiros segundos ele já captou tudo aquilo, porque ele sente a verdade, ele sente a intenção, ele sente aquilo que quer ser passado. Então vai ser mais fácil o conteúdo dessa série, porque ela é uma série para sensitivos, mas todas as pessoas podem usufruir disso, né? Do conteúdo, porque existem sensitivos, existem os perceptivos, existem os pensativos e os ativos. São essas 4 personalidades. Nossa, tá foda pra caralho o céu, velho. Podia estar aqui mais laranja também, né? Ia ficar massa. Então, digamos que para quem é sensitivo, eu não vou precisar provar o que eu tô falando aqui, porque o sensitivo ele vai sentir o que eu quero dizer, então ele já vai sentir o conhecimento. É um método diferente de aprendizado. E para você sentir o conhecimento que eu vou passar aqui, você vai precisar estar conectado com a fonte, você vai precisar estar conectado com a essência do conhecimento. E então todo o meu conteúdo aqui vai ser tirado direto da essência, porque eu adquiri esse conhecimento intuitivamente, eu compreendi ele através da minha própria reflexão sobre a observação. Então, para você compreender melhor, você vai precisar estar num nível evolutivo da tua intuição e vai precisar estar conectado com a fonte, com a essência. E essa essência é a natureza, é o universo. Você vai precisar estar conectado com toda essa unicidade, com todo o que é uma coisa só. Você vai precisar se conectar com isso. E você se conecta com isso através de um sentir intuitivo. E aqui tá um mato.
Então, se todo o conteúdo que eu for passar aqui nessa série de vídeos não for esclarecedor para você, se você não conseguir compreender o conteúdo que eu estou passando, se quando você for assistir um vídeo você não compreender o conteúdo, se aquilo não fazer sentido para você, é porque certamente você não está conectado com a natureza, é porque você não está conectado com a essência. A essência se encontra na natureza. Tu não está conectado com o universo, tu não está conectado com a consciência criadora de tudo, de todos os planos da matéria. Você não está conectado com isso. Então, o que está te faltando é sensibilidade para ter essa conexão. Por isso, eu sempre digo que os sensitivos, naturalmente, eles já têm essa conexão, porque eles naturalmente já são sensitivos. Então, certamente, por você não estar conectado com o universo, com a natureza, na essência, com o que está além dos 5 sentidos físicos, é porque a tua intuição não está evoluída, porque você não está conectado com o teu sentir, você não está escutando aquele teu sentir mais sutil, esse sentir do qual a intuição te joga, que essa intuição ela se manifesta no teu sentimento, é um sentimento mais sutil. Então você não está com a tua intuição desenvolvida, você não está conectado com o teu sentir para escutar essa intuição e compreender o conteúdo que eu vou te passar aqui. Então por isso eu falei que vai ser mais fácil para uma pessoa sensitiva compreender, se conectar, ser esclarecedor o conteúdo que eu vou passar aqui, porque naturalmente as pessoas sensitivas estão conectadas mais com as emoções, com a intuição, com a sensibilidade, com o universo, com o criador do universo, com a consciência criadora do universo, com a natureza. Ele já tem essa facilidade, digamos, é uma característica da personalidade dele. E para você que o conteúdo não é esclarecedor, que o conteúdo não faz sentido, você não compreende, eu vou te ensinar também a como se conectar com tudo isso, porque se para ti não foi esclarecedor, tu não sentiu uma certeza, você não compreendeu, não fez sentido para ti tudo que eu falei até agora e que eu vou falar, é porque você naturalmente não é uma pessoa sensitiva. Ou você não está conectado com as emoções, você rejeita as emoções. Então eu vou te ensinar também, você que não é tão sensitivo, a usar de forma positiva as tuas emoções para poder também compreender todo o conteúdo que eu vou passar aqui. Posição também é desconfortável. Estou numa posição meio desconfortável aqui, mas é para apreciar a vista, por isso eu já estou desfocado. Eu desde novo já fui muito conectado com a natureza, sempre senti essa coisa além dela e sempre gostei de estar quieto na natureza. E tem uma parte no vídeo 7775
onde eu falo exclusivamente de conexões que eu tive com a natureza. Então, se tu quiser assistir mais, é só acessar o vídeo. Tem uma parte dele onde que eu falo a mais sobre isso. Durante essas conexões na natureza, eu tive muitos momentos de solitude, onde eu tive muitas experiências de introspecção profunda, assim, de eu saía tirar foto noturna do céu noturno, das estrelas, na madrugada, de noite, na madrugada, eu saía em um campo bem afastado da cidade e ficava lá deitado, deixava a câmera fazendo as fotos, e ficava deitado observando o céu noturno sozinho, um momento de solitude, afastado, só ali com a natureza, com as estrelas. E depois de adquirir todo esse conhecimento que eu vou passar aqui na série, eu pude entender o que estava acontecendo comigo, o que eram essas experiências que ninguém conseguia me dizer. São experiências das quais não acontece no mundo empírico. São experiências relacionadas à tua própria psique. Então a matéria é mais sutil dessas experiências e você não consegue expressar de forma empiricamente. Então, para várias pessoas eu falava sobre a experiência que eu tive e ninguém sabia dizer o que era. E aquilo me deixava muito mal, mas hoje em dia eu já sei o que é. E é normal as pessoas serem ignorantes a esses assuntos, porque é uma experiência individual e não é nada empírico. Então, as pessoas não são informadas sobre isso. Então, são essas experiências. Eu não conseguia colocar em palavra aquela experiência, porque são experiências do sentir. Você sente, é um sentir intuitivo. Sim, tu pode até tentar colocar em palavras, mas você nunca vai conseguir definir em palavras o que é tudo isso. Então, as palavras sempre vão ser limitadas para expressar o que é uma experiência do sentir intuitivo. E uma experiência com essa conexão com o universo, com a natureza, com a essência da natureza, com a consciência criadora de tudo, que está dentro de ti também. Porém, graças a todas essas experiências que eu tive durante muito tempo de solitude e introspecção na natureza, me fez ir atrás de saber o que é tudo isso, e indo atrás de saber o que é tudo isso, eu pude descobrir um método de estudo diferente, que não é um método racional, lógico, analítico, intelectual, não é empírico, ele não é pragmático, e sim, é um método de estudo através de um sentir intuitivo, da conexão do teu sentimento, das tuas emoções com a intuição, com a consciência. É onde você sente o conhecimento intuitivamente e não estuda ele através da razão, da lógica, do análise, do pragmático. É algo mais abstrato, é um método do qual tu não vai usar os teus 5 sentidos e o intelecto para absorver e estudar. Quando eu fui atrás de descobrir o que era ser uma pessoa sensitiva, de descobrir o que estava acontecendo comigo, de o que eram essas experiências, eu tive a oportunidade de, comigo mesmo, descobrir esse outro método de estudo. E tu só vai ter a sensação de sentir clareza, de ser esclarecedor, de fazer sentido, de sentir uma certeza ao assistir os meus vídeos e absorver o conhecimento que eu estou passando aqui, só se você usar esse método do sentir com a consciência, esse método de aprender intuitivamente, esse método de sentir intuitivamente. E como eu disse antes, você não está com a tua intuição evoluída. Por isso que o meu conteúdo pode não estar sendo esclarecedor para você ou para essas pessoas que não estão com a intuição evoluída, não sentem a compreensão, porque justo você precisa evoluir a tua intuição, você precisa se conectar mais com o teu sentir, e é justo isso que eu vou ensinar durante toda essa série. E para você absorver e sentir clareza, certeza no conteúdo que eu estou passando, você vai ter que aprender
a ter essa conexão do teu sentir com a tua consciência, com a intuição. Só tendo essa conexão, você vai absorver através do sentir o meu conteúdo, tu vai conseguir sentir que o meu conteúdo é esclarecedor e assim você vai ter o resultado que tu busca, você vai usufruir dessa ajuda. Porque você vai precisar estar conectado com a fonte, com o universo, com a natureza, com a consciência criadora de tudo, para absorver esse conhecimento, porque você também vai entrar na essência, na natureza desse conhecimento que eu mesmo também entrei e tive e pude adquirir o conhecimento. Você, ao desenvolver esse método, esse mecanismo de se conectar com o sentir e tua consciência, você vai se conectar com a fonte, com a essência. E estando conectado com a fonte, com a essência, o meu conteúdo vai ser esclarecedor para você, mas você precisa antes estar conectado com isso para fazer sentido e para absorver e tu sentir o conteúdo. Então é esse método do teu sentir, da tua emoção, conectado com a intuição, com a consciência. E isso eu vou te ensinar nesse próprio vídeo também, vou te explicar mais sobre o que é tudo isso. Mas você vai precisar desenvolver isso, porque o que eu vou falar em todos os meus conteúdos são verdades absolutas, são leis da natureza, da qual não faz diferença se você acredita ou não, ela simplesmente existe. E para você compreender e se conectar com essas leis, você precisa estar conectado com o sentir intuitivo. Tá frio. Amanhã vai acontecer a segunda onda de frio do inverno de 2021 aqui no Paraguai. Vai ficar 1 grau novamente. É algo bem raro. Geralmente dá só uma onda de frio intensa e esse ano tá acontecendo a segunda. Tomar um chimarrão é o único jeito de se esquentar hoje. A imagem aqui tá muito massa, cara. Então, eu não quero que você acredite ou não acredite no que eu falo e no que eu vou falar nesses vídeos aqui. Porque isso não faz diferença. Porque realmente acreditar ou não acreditar no que eu falo não importa. Não é sobre crer ou não crer. É sobre conhecer, experienciar, compreender tudo o que eu for falar aqui. Então, por isso, não é sobre você acreditar ou não acreditar no que eu falo. E sim, é sobre você fazer o mesmo que eu fiz. É sobre você ter a tua experiência individual. É sobre você compreender, conhecer todo esse conhecimento que eu vou passar aqui. Você precisa experienciar, compreender, refletir sobre tudo que eu estou falando aqui e não simplesmente acreditar. Você acreditar ou não acreditar não importa, porque você precisa passar pela experiência do conteúdo que eu estou falando aqui. As coisas que eu estou falando aqui, você tem que fazer igual eu fiz. Você vai precisar experienciar tudo isso que eu estou falando. Individualmente, contigo mesmo, com a tua individualidade. Você precisa ter uma experiência individual, igual eu tive para poder passar esse conteúdo. Então, tendo essa experiência individual, você vai se conectar com o conteúdo que eu estou passando aqui e tudo vai ter clareza, você vai compreender, tudo vai fazer sentido para você, mas antes você precisa experienciar isso. Então, você deve fazer igual eu fiz. Eu experienciei já esse conteúdo. E o que eu fiz foi ter uma conexão com a essência, com a natureza. Então, o que você precisa fazer
é ter essa conexão com a essência, com a natureza, a conexão do teu sentir, da tua intuição, para você ter essas experiências, você se conectar com esse conteúdo através de um sentir intuitivo. O que você deve fazer é ter essa experiência e não simplesmente acreditar ou não acreditar no que eu estou falando. Então, esse método de estudo, essa conexão com a essência, com a natureza, esse sentir intuitivo, sempre ele vai ser uma experiência individual, porque é uma experiência da psique do ser humano, não é algo empírico. Então você precisa experienciar com a tua própria individualidade, você precisa ter sua experiência individual. Não é algo empírico que pode ser medido, tocado e estudado através de um método racional, lógico. Então, o que seria uma experiência individual dentro da própria psique de cada um, de cada personalidade, de cada individualidade? Eu não posso acessar a tua experiência, eu não posso ter a tua experiência na tua personalidade. É impossível. Eu não posso ter a tua individualidade, eu ter a tua experiência, porque a psique é algo individual de cada um. Cada um tem que passar pela experiência da psique propriamente, individualmente. Para você entender melhor, eu vou te dar a comparação dos sonhos. Tipo, quando o teu amigo fala que sonha tal coisa, é uma experiência individual dele, da própria psique dele. É uma experiência individual dele que não tem como eu ter, não tem como eu sonhar por ele. E ele não consegue te provar isso. Ele te fala, o teu amigo te fala que sonhou. Mas, tipo, trazer uma prova empírica do sonho é impossível. Mas você acredita nos sonhos porque você também, individualmente, dentro da tua psique, você tem a experiência de sonhar. Então você sabe que aquilo é verdade, digamos assim, se tu quiser provar. Mas, mesmo assim, você também não pode provar pro teu amigo que você sonha, ou que tu teve tal sonho. Mas como o teu amigo também sonha, vocês sabem a existência do sonho. Então a experiência do sentir intuitivo é a mesma coisa, precisa ser uma experiência individual, cada um com a própria personalidade, dentro da sua individualidade. E esse é o único método para você conhecer e se conectar com a essência, com a natureza. Então todo o conteúdo que eu vou passar aqui é mais abstrato, é de um sentir intuitivo, ele está relacionado com essa experiência individual, essa experiência própria que você mesmo vai ter. Então os sonhos não tem como existir uma prova pragmática, empírica, porque é algo relacionado às coisas da psique e não do mundo empírico. Então, agora nessa parte eu quero te falar sobre os tipos de estudos, as maneiras da qual você pode adquirir conhecimento. O sol já está se pondo, eu vou falar uma parte aqui e vou gravar no outro dia. Mas, enfim, existem duas formas de você adquirir conhecimento e o que eu vou falar aqui é muito abstrato, é um pouco difícil de expressar em palavras, como quase todos os conteúdos, mas eu vou fazer o máximo aqui para
te passar de uma forma prática tudo isso e que possa ser compreendido. Então, para falar tudo que eu quero falar aqui nessa parte, eu criei um conceito e esse conceito está dividido em duas partes, ou seja, em duas formas de estudo, do qual o nome não está fixo ainda, mas eu anotei aqui como estudo origem empírica, que seria a sabedoria externa, aquilo que está acessível externo no mundo empírico, e o estudo origem da psique, que é a sabedoria interna, aquilo que está dentro de ti, que é intuitivo. O empírico é mental e a da psique é intuitivo. Eu fiz essa divisão para você entender melhor o que é esse estudo da origem da psique, que é tudo que eu falei até agora nesse vídeo, que é a forma do qual eu adquiri esse conhecimento, que eu me conectei com a natureza e adquiri esse conhecimento. Eu criei essa divisão entre o estudo de origem empírico da sabedoria externa e o estudo da origem da psique e a sabedoria interna, para você entender melhor como é que é esse estudo através do sentir intuitivo. Vou tentar expressar de uma forma prática, pragmática, o que é esse estudo através do teu sentir, através da tua intuição, aquele estudo que é interno, através do teu silêncio interno, onde você não usa a tua mente, você usa a tua intuição. É esse estudo do qual você não pega um livro e lê, você não assiste um vídeo na internet, não é uma pessoa que te fala, é você mesmo através de estar na natureza, de estar no momento de introspecção profunda, de solitude muito profunda, da qual, através do teu silêncio interno, o conhecimento vem até você e você acessa esse conhecimento através do teu sentir. Então, é um pouco difícil de expressar isso, porque não é algo que eu posso encostar, cheirar, que eu posso medir, pesar. Não é algo do mundo empírico, esse estudo da origem da psique, da sabedoria interna, do sentir intuitivo. Como eu falei, é uma experiência individual. Por isso eu separei como a origem da psique, porque a experiência através da psique, ela é individual para cada um. Então, é só você, eu não preciso aqui explicar tudo, seria mais fácil você mesmo já experienciar aquilo. Então, é difícil eu expressar aquilo que é do sentir, mas eu vou tentar. É muito mais fácil você se conectar e já sentir através da tua própria experiência do que escutar alguém te explicar ou eu tentar explicar. Porém, para quem não tem essa conexão, eu vou tratar de trazer em palavras. Então, para isso, eu criei esse conceito e fiz essas duas divisões do que é do mundo empírico, sabedoria externa, que está nos livros, que está no que já foi dito, e a sabedoria interna, que é da tua experiência da psique, da origem da psique, que é a sabedoria interna. Mas o sol já tá indo embora, né, cara? Eu vou ter que gravar outra hora. Eu encostei nesse treco aqui, cara. Acho que é urtigão, sei lá que porra que é. Tá queimando meu pulso. Mijando, seu porco. Então, como te falei, o conceito que eu criei sobre os tipos de estudos, sobre as formas de você adquirir conhecimento, esse conceito ele está dividido em duas formas, que é a sabedoria interna e a sabedoria
externa. A sabedoria externa, ela tem a origem do estudo empírico e é onde você adquire o conhecimento no externo, através de livros, através de vídeos, de palestras, através do que vem de fora, do que uma outra pessoa fala para você. E a sabedoria interna, ela tem o estudo origem da psique, é onde você adquire o conhecimento através do teu interior, através da conexão com você mesmo, a conexão com a tua própria individualidade. A sabedoria interna, você adquire aquele conhecimento, como eu falei, de forma intuitiva. E para adquirir esse conhecimento é igual eu te falei no começo do vídeo, você precisa estar conectado com a natureza, com o universo, com a consciência criadora de tudo. Tendo essa conexão, você recebe o conteúdo através de um sentir intuitivo. Você precisa estar em um momento introspectivo, na natureza, um momento de solitude profunda. Você precisa estar isolado, você precisa ter um momento de solitude, você precisa estar isolado, sozinho, só contigo mesmo. Então a diferença entre o saber interno e o saber externo é que no saber interno você recebe a informação de forma intuitiva, através de um sentir intuitivo, no plano da psique, e o saber externo você adquire a informação através de um método mental, lógico, no plano do mundo empírico. Tiri! Achei legal, né? Pega, Tiri! Então, existem esses dois métodos, o método da sabedoria externa e o método da sabedoria interna, para você adquirir conhecimento, para você fazer estudo sobre tudo que existe. A diferença mais observável entre os dois métodos é que o método da sabedoria externa você estuda através do plano empírico, que é com os teus sentidos físicos e com a mente, com os pensamentos. Sai, Malu, vai pra lá! E o método da sabedoria interna você estuda através da conexão entre as tuas emoções e a tua intuição, que é do plano da psique. Agora eu vou falar um pouco sobre a sabedoria externa. Quando você estuda adquirindo conhecimento da sabedoria externa, você vai estar estudando através do plano empírico. Quando você está estudando através da sabedoria externa, que é do plano empírico, você não vai na fonte e conhece a essência do conhecimento. Você aprende através do externo, através de livros, através de vídeos, através de o que as outras pessoas falam para você. E isso você faz com os teus sentidos e com a mente, e é um método racional, intelectual, não é um método intuitivo, do sentir intuitivo, da tua sensibilidade, da conexão interior, que é o da sabedoria interna. Ele é diferente, você adquire o conhecimento fora de você. Você adquire o conhecimento que já está pronto, você não se conecta com aquilo, você simplesmente decora, digamos assim. Você entende intelectualmente aquilo, você não se conecta com a fonte. Você estuda aquilo que já foi teorizado por outra pessoa. Talvez aquilo que tu estudou, a outra pessoa já se conectou com a essência e trouxe aquilo para o mundo empírico. Ela tirou da psique dela e trouxe para o mundo empírico através de um livro. E a inteligência e o método do saber interno, da sabedoria interna, é você mesmo que se conecta
com o conhecimento, com a essência através da tua psique, e tu acessa o conhecimento através da fonte, da essência. E depois você passa, se caso você quer passar para outra pessoa, você escreve num livro e a outra pessoa estuda de forma empírica. O estudo da origem empírica é a sabedoria externa, é tudo aquilo que é empírico, que tu pode medir, que tu pode calcular, que é concreto. Tudo que é abstrato, você precisa sentir intuitivamente aquilo que é abstrato para fazer sentido, para ser verdade, porque tu não pode provar de forma empírica. Ah! Morto, viu? Aham. Ele fica bem louco. Pega, amigo, pega, amigo. Amor, era um rato nadando. Agora eu vou falar sobre o outro método, que é o estudo da origem da psique, que é esse método que tu precisa se conectar e desenvolver e estudar para entender todo o conteúdo que eu vou passar aqui, e para tudo isso ter uma clareza, para tudo fazer sentido, ser esclarecedor, você precisa estudar através desse método para o conteúdo fazer sentido. Então, o método da sabedoria interna, você sente intuitivamente, estando conectado com esse método, só absorvendo conhecimento através desse método, é que vai ter sentido você assistir esses vídeos e vai ser esclarecedor e vai te ajudar. Porque o método da sabedoria interna, você adquire o conhecimento através de um sentir intuitivo, do qual você precisa estar conectado com a essência da natureza, você precisa estar conectado, você precisa acessar a fonte, e quando você acessa essa fonte e você está conectado, você adquire o conhecimento e você sente uma clareza, uma certeza, faz sentido, é esclarecedor para ti, porque você sente intuitivamente. É através da reflexão sobre a tua observação. Quando você reflete aquilo que você observou, quando você, digamos, reflete sobre o conhecimento, ou sobre aquilo que tu observa, que tu está estudando, e aquilo te dá um sentir, é um sentir mais sutil, então é um sentir intuitivo. E se aquilo te dá uma clareza e é esclarecedor e faz totalmente sentido para ti, se aquilo complementa com os outros conhecimentos que tu tem, é um sinal que tu está conectado e está fazendo sentido. Por exemplo, se alguma coisa que eu falei em todos esses vídeos te causou isso, é um sinal que tu já está conectado com tudo isso. E para você que não fez sentido nenhum, é sinal de que você não está com a tua intuição evoluída e que você precisa aprender a estudar através desse método da sabedoria interna, para tu ter esse sentimento intuitivo de ser esclarecedor. Quando você chega a uma conclusão após refletir a observação, você chega a uma conclusão através disso, através da reflexão sobre a observação. E quando tu reflete a observação, você sente algo, que aquela conclusão é muito verdadeira. Não é algo racional ou lógico e empírico. É algo intuitivo, sutil, que simplesmente se manifesta através de um sentimento sutil e diferente. Para você acessar isso, tem que ser através da tua individualidade, de você mesmo passando pela experiência. Então, tudo que tu estuda através da sabedoria interna é porque você acessa o conhecimento que tem dentro de ti, e esse conhecimento está na tua consciência, diferente do método da sabedoria externa, empírica, da qual você absorve o conhecimento externamente e aquilo você interpreta através da tua mente. A sabedoria interna, você já acessa aquilo que está dentro de ti, que está dentro da tua consciência. E a tua consciência está conectada com a consciência criadora de tudo. Então você tem essa informação. E todo o conhecimento que tu acessa através do sentir intuitivo, da sabedoria interna, você se conecta com a essência do conhecimento, com a natureza do conhecimento. E essa natureza, essa essência do conhecimento é a verdade absoluta. E você percebe isso através dessas sensações de clareza,
após refletir a observação, essa sensação de que faz total sentido, esse sentimento muito sutil que você tem após uma reflexão. A sabedoria interna, ela está dentro de ti, e através da conexão com a fonte da essência da natureza, do conhecimento das coisas que está na tua consciência. E a sabedoria externa, a fonte, ela está já nos livros, de uma forma empírica, num vídeo, ou no que uma outra pessoa te fala. E a diferença entre as duas é que a externa, ela é mental, lógica, empírica, e a interna, ela é intuitiva, ela é da experiência da psique individual. Você não pode externalizar aquilo, provar para alguém aquilo de forma empírica. Cada um precisa ter a própria experiência daquilo. Alô? Malu, vem! Aqui, ó. Tudo doido? O barco dos amigos vai me matar. Vem, Malu! É um gambá, quer dizer. Nossa, não vai, né? É, pra ficar bem, pra não parecer aqui. Como eu falei, no método da sabedoria interna, você já acessa a verdade absoluta do conhecimento. Então, quando tu tem aquele sentimento de ser esclarecedor, de fazer sentido, de esclarecer algo para ti e se complementar com algo que tu já estudou, é porque aquilo é uma verdade, você sente intuitivamente. E no método da sabedoria externa, você estuda intelectualmente, mas você precisa ter a mesma sensação de quando você estuda através do método da sabedoria interna. Porque você não deve simplesmente acreditar naquilo que tu estudou, naquele conteúdo que está externo. Tu não deve acreditar naquilo que está escrito num livro, no que a outra pessoa fala. Aquilo que tu lê num livro, que tu vê num vídeo, no que a outra pessoa te fala, você precisa refletir sobre aquilo, observar, refletir e chegar você mesmo a propriamente você chegar à conclusão e não simplesmente acreditar aquilo. Tu pode estar acreditando em algo que não é verdade, que aquela outra pessoa que escreveu aquilo, ela não sabia o que estava falando ou ela falou uma coisa equivocada. Então você deve refletir sobre o que você estuda e sentir intuitivamente se aquilo que tu estudou empiricamente faz sentido e é uma verdade. Você não deve simplesmente acreditar naquele teórico que tu viu no externo. Você deve entender, e para tu entender aquilo, tu deve compreender através da observação, da reflexão sobre a observação do conteúdo. E aquilo tu tem um sentir sutil, que é um sentir intuitivo. Então, o método da sabedoria interna, você já sente intuitivamente, porque tu já está conectado com a essência da natureza e com a verdade. Mas quando tu estuda através do método da sabedoria externa, você não se conecta com a verdade daquilo. Então, você simplesmente acredita em algo sem sentir intuitivamente se aquilo é verdade ou não, se aquilo é esclarecedor ou não.
Então é bem importante. Por isso considero mais você se conectar com a fonte, com a essência da natureza e adquirir o conhecimento internamente e não externo. Ou se tu for estudar externamente, você fazer esse processo que eu acabei de falar, de você sentir intuitivamente se aquilo faz sentido ou não. Se você usar aquilo na tua individualidade, na tua própria experiência, se aquilo faz sentido ou não. Então, se ainda você não compreendeu esse conceito que eu criei intuitivamente sobre o saber interno e o saber externo, eu vou te dar um exemplo mais prático. Digamos que você nunca viu uma planta na sua vida. Digamos que você mora numa cidade que não existe plantas. Imagine uma pessoa que nunca viu uma planta, ela nunca encostou, nunca tocou, nunca viu, nunca experienciou uma planta qualquer. Aí você chega naquela planta, você quebra um galho dela e você esquece daquilo. Você deixa a planta lá e só volta a ver a planta outra vez 40, 50 dias depois. Quando você chega lá, você percebe que bem no lugar onde você quebrou o galho, nasceu mais 3, 4 galhos. Então, ao ver isso, você observa, né? E faz uma reflexão sobre essa observação. Porque você viu o que aconteceu, passou 40 dias e a tua atitude de arrancar o galho gerou algo ali na planta. Então, você reflete a observação e através de refletir a observação, você chega a uma conclusão, você compreende algo. Através da tua própria experiência, você não leu em nenhum livro. Então você sente uma clareza, você sente uma convicção, você sente que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo é uma lei da natureza, uma lei universal. A partir do momento que tu fazer aquilo de novo, você vai perceber que vai acontecer a mesma coisa, que aquilo é algo inegável, é uma lei universal, uma lei natural, assim como a gravidade, assim como a morte, é uma lei. É uma lei da qual a consciência cósmica criou. Então, através da tua experiência, através do teu próprio estudo, você aprendeu algo novo, você teve um conhecimento através do teu saber interno, através da tua própria reflexão sobre a observação. Você aprendeu com você mesmo, então isso é o saber interno, é a origem do conhecimento da psique. Você não precisou ler um livro, você não precisou estudar através de uma outra pessoa te passando a informação sobre o fato de que se você quebra um galho, cresce mais 3, 4 galhos. Você mesmo passou pela experiência, você aprendeu com a tua experiência. Então, isso já é uma sabedoria, não é um conhecimento, porque você experienciou aquilo, então tu tem a sabedoria daquilo. Então você tem uma convicção, você tem uma clareza que aquilo é uma verdade, que aquilo vai acontecer porque você passou pela experiência. Então todas as coisas que o sensitivo passa está relacionado a isso, está relacionado a coisas do plano da psique, da qual você precisa experienciar para ser uma verdade. E eu tenho mais um exemplo.
ainda é um exemplo com uma planta. Mas nesse exemplo, a pessoa vai adquirir o conhecimento refletindo o conhecimento do qual ela já adquiriu de forma empírica, que seria através de um livro, através de um vídeo, de uma matéria, através do que uma pessoa fala para ela. Então, digamos que ela está lendo um livro sobre plantas. Então, nesse livro, ela adquire o conhecimento de que se você ficar sem dar água para a planta, ela morre, ela vai ficar seca, ela vai morrer, ela vai deixar de existir. Então a pessoa lê isso no livro, aí como que ela vai adquirir um outro conhecimento que não está no livro, mas baseado nisso que o livro mostrou para ela? Como que a pessoa pode refletir sobre esse conhecimento de que se você fica sem dar água para uma planta, ela vai morrer? O que ela vai fazer? Ela vai refletir sobre isso que ela aprendeu, sobre isso que ela pegou do livro, e se ela refletir sobre isso, ela pode chegar à conclusão, se ela refletir sobre o conhecimento, ela pode chegar à conclusão de que se ela fazer o oposto, se ela colocar muita água, a planta também pode chegar a falecer, ela pode apodrecer e morrer do mesmo jeito. Então, ao fazer isso, ao chegar a essa conclusão através de uma reflexão, a pessoa ela tem um sentir intuitivo. Aquilo é tão esclarecedor, aquilo faz tanto sentido, aquilo gera uma convicção na pessoa, ela sente, ela tem um sentir intuitivo sobre aquele conhecimento que ela adquiriu através de uma reflexão, que o que causa a sensação nela é a mesma do outro exemplo da qual ela viu aquilo mesmo acontecer. A mesma sensação ela vai ter e está experienciando igual o exemplo que eu dei antes do galho, de quebrar o galho. Mas através dessa reflexão sobre o que ela leu, que ela já adquiriu do mundo empírico, ela conseguiu um outro conhecimento através do sentir intuitivo. Então, novamente, através da psique dela, ela adquiriu um conhecimento interno baseado num conhecimento empírico sem experienciar aquilo. Ela não chegou a experienciar que se dá muita água para a planta vai afogar e vai morrer. Mas ela tem um sentido intuitivo, uma convicção tão forte que aquilo é uma verdade absoluta, que ela sabe que é daquele jeito, porque a intuição dela diz. Então isso também vai se manifestar através de um arrepio intenso, um arrepio do qual não é gerado pelo calor e nem pelo frio, porque é quando você acessa algo e aquilo se manifesta no teu corpo através de um arrepio muito intenso. Então, como eu sempre digo, não é sobre você acreditar ou não acreditar, é sobre você experienciar aquilo através de um sentir intuitivo, você sentir aquilo. Não interessa, pode ser coisas do mundo empírico, tipo, alguém pode te falar que esse soja aqui, ele cresce de tal forma. Mas se tu pegar essa informação e só acreditar ou não acreditar, vai ser uma teoria, não vai ser uma sabedoria. Você precisa experienciar por isso, você precisa sentir, você mesmo refletir aquilo que é falado para ti, você observar aquilo que tu refletiu e chegar a uma conclusão, uma compreensão. E essa compreensão vai ser verdadeira quando tu tem um sentir intuitivo, aquilo se manifestar através de uma emoção muito sutil, de uma intuição. A intuição sempre é sutil, a manifestação dela. Então, no livro não dizia que se você dá muita água para a planta, ela pode afogar e morrer. No livro dizia que se você dá pouca água, a planta seca e morre. Porém, a pessoa, através
da reflexão sobre aquele conhecimento que ela teve através de forma empírica. Ela não estava experienciando que a planta, quando você não dá água, ela mora. Ela leu num livro, ela simplesmente, através daquele conhecimento, ela fez uma observação e ela chegou a uma conclusão. E quando ela chegou àquela conclusão de que se dá muita água, também pode chegar a planta a morrer, ela sente uma forte convicção que ela compreendeu algo, e aquilo se manifesta através de um sentir intuitivo. Então, tudo que é abstrato, tudo que é da psique, você precisa ter esse sentir intuitivo. Mas, porém, até o que é empírico, para ser verdade para ti, você tem que ter essa experiência, esse sentir intuitivo também, não simplesmente acreditar em tudo. Então você chega a uma verdade, que tu sentiu intuitivamente aquilo. Então, o que é que tu faz? Você observa, você reflete a observação e, através da reflexão, da observação, você chega a uma compreensão. Você chega a uma compreensão, uma conclusão de algo. Você conclui aquilo. E quando você conclui e compreende aquilo através da reflexão sobre a observação, você tem um sentir intuitivo sobre aquilo. Então, o que tu faz? Você observa, aquilo que tu observa, você faz uma reflexão, e após refletir o que tu observou, você vai chegar a uma conclusão e uma compreensão. E quando você chega a essa conclusão, a essa compreensão, você sente aquilo dentro de ti, uma convicção, uma clareza, porque aquilo se complementa também com outro estudo. Que nem eu falei, esse negócio que o cara aprendeu que se dá muita água a planta pode morrer, aquilo se complementou com o que ele estudou no livro, se complementou com o fato de que se tu dá pouca água a planta morre. Então, tu se lembra desse lugar? Aqui é o mesmo lugar onde na parte final do vídeo 7775 eu gravei no meio do milho. Faz quase um mês por aí que colheram milho e ó, agora tá todo um deserto. É muito louca a paisagem. Então, como eu te falei, todo o conteúdo que eu vou passar aqui nesses vídeos dessa série dos sensitivos são verdades absolutas. Todos os conselhos, tudo que for falar aqui é baseado em verdades absolutas. O conteúdo que eu vou passar aqui é baseado em leis naturais, leis universais, leis que são imutáveis, leis que são inalteráveis. Então, se você não concorda com o conteúdo que eu vou passar aqui, se você acha que o que eu estou falando é mentira, se você acha que eu não estou certo, se você não compreendeu tudo que eu for falar aqui, é porque você não está conectado com a tua intuição, porque você não está conectado com a natureza, com a consciência cósmica que cria toda a vida existente, com o Criador. Se você não sente no fundo a verdade que eu estou falando, se você não consegue compreender isso que eu estou falando, é porque você não tem essa evolução, essa conexão. Você não está com a tua intuição
evoluída, você não está com o teu sentir intuitivo evoluído. Talvez você esteja muito lógico, racional, você não está conectado com os teus sentimentos positivos, você não está conectado com a emoção que a intuição causa. Porque tudo que eu estou falando aqui é verdade, e essas verdades não é eu que estou afirmando. Está presente na natureza, está presente em toda a vida natural. Basta você se conectar com a fonte, com a essência, com a natureza e perceber essa verdade. Você compreender ela, você vivenciar ela. Então, se você não concorda com o que eu estou falando, é porque você não está conectado com isso. Então, não adianta você refutar o que eu estou falando, porque tudo que eu for falar aqui vai ser baseado nessas leis, nessas verdades absolutas. Assim como a morte é uma lei universal, o nascimento é uma lei universal, a gravidade é uma lei universal. Então, todo o conteúdo que eu vou passar aqui tem essa mesma base de verdades, assim como da gravidade, da morte. Não é inegável o que eu for falar aqui, é irrefutável e é imutável. Não tem como você discordar disso. Se você discorda, como eu te falei, você não tá... Você precisa ainda se conectar mais para compreender tudo isso. Parece que eu tô sendo um pouco prepotente e arrogante ao falar desse jeito, ao afirmar isso com tanta convicção, com tanta certeza, mas não é isso que eu quero passar, não é arrogância, não é essa prepotência que eu quero passar. Só que quando tu se conecta com a natureza, com a consciência cósmica, com a tua própria consciência também individual, e sente essas verdades, quando você compreende essas verdades da natureza e experiencia ela e vivencia ela, você compreende ela através de um sentir intuitivo, você sente dentro de ti uma convicção, uma verdade absoluta sobre esse conhecimento, uma coisa muito forte, esclarecedora, te dá uma clareza, te dá uma certeza. Então, por isso que eu falo dessa forma, e é isso que você vai ter que sentir também ao assistir meus vídeos. Então você sente toda essa convicção, toda essa clareza, essa certeza quando você se conecta com essa verdade absoluta. E isso não é intelectual, não é uma coisa intelectual, e sim é uma coisa intuitiva, um sentimento, é uma coisa sensitiva. Você vai sentir dentro de ti algo bem assim forte, uma coisa que não tem como negar, é uma certeza, sabe? Então é tua intuição, é um sentir intuitivo. Isso vai se manifestar em você, na tua emoção isso vai se manifestar, sabe? É um caminho que tu sabe que é esse caminho aqui, e é a tua intuição, tu sente, sabe? É uma coisa que só experienciando mesmo. Eu tento aqui falar em palavras e passar de uma forma prática, mas você precisa experienciar para saber do que eu tô falando. E eu sei que nesse momento vai ter gente que tá assistindo e tá escutando o que eu tô falando, tá entendendo porque já experienciou isso, e vai ter gente que tá achando que eu sou louco, porque essas pessoas não experienciaram isso ainda. E esse vídeo em específico você vai aprender você já aprendeu, né? Vai aprender mais ainda a experienciar isso, e durante todos os outros vídeos também. Então você precisa experienciar isso para compreender tudo que eu for falar aqui. Então, como eu te falei, não é eu que estou afirmando isso, são leis universais. E quando você... leis da natureza, leis universais. E quando você se conecta com a essência da natureza, você recebe o conhecimento direto da fonte. Então, você acessa esse conhecimento que eu estou falando agora, porque você precisa passar por essa experiência de sentir intuitivo, de se conectar com a essência, com a tua essência, a essência da natureza, e compreender tudo isso. Então é isso que você vai precisar fazer. Você vai precisar se conectar com a essência da natureza, com a tua própria essência também, para assistir os meus vídeos, para compreender tudo que eu estou falando. Todo o
conteúdo dessa série vai ser baseada em conceitos que eu criei, e esses conceitos eu criei através do método de estudo da psique, que é o saber interno. Então eles chegaram até a mim depois que eu refleti sobre a observação, depois que eu refleti sobre o conhecimento. Então eles chegaram até a mim de forma intuitiva. E também esses conceitos é uma mistura do saber interno, que foi através da minha reflexão sobre a observação, e também do saber externo, o que eu falei nos outros pontos desse vídeo, que é o quê? Que era coisas que eu assistia no YouTube, que eu via em blogs, que eu adquiri através de livros. Então, o conhecimento que eu adquiri e criei os conceitos foi dessas duas fontes, é uma mistura. Porque eu fazia igual eu expliquei antes. O que eu lia num livro, eu refletia aquilo. E através daquele conteúdo que eu adquiri no livro, eu refletia e chegava a uma conclusão e uma compreensão. E junto com isso, eu adquiria outro conhecimento, porque através da reflexão daquele conhecimento do livro, eu adquiri internamente outros conhecimentos. Igual eu expliquei o lance da planta, que a pessoa leu no livro que se você não dá água para a planta, ela morre, mas depois ela refletiu aquele conhecimento e chegou a uma conclusão de que se você dá muita água para a planta, ela morre também, ela se afoga. Então todo o conteúdo que eu vou passar aqui, eu não estou simplesmente copiando de um livro porque eu achei aquilo muito foda e eu vi a importância daquilo, mas eu não compreendi aquilo. Eu só estou passando de boca a boca, não é isso. Tem muitas pessoas na internet que faz isso, elas lêem as coisas, mas elas não compreendem, elas não vivenciam aquilo internamente, elas não têm o sentido intuitivo sobre o conhecimento, elas não têm aquela sensação de ser muito esclarecedor. Elas entendem um pouco por cima e percebem que é uma coisa muito foda, mas não conseguem compreender aquilo e simplesmente só fala, não, o que eu vou passar aqui, seja o que eu adquiri através da intuição e seja do que eu descobri, adquiri através de livros e de forma externa, eu sei tudo aquilo que eu tô falando, e o que eu não sei eu não vou falar, entendeu? Eu só vou falar aqui aquilo que eu compreendi, que me deu aquele sentido intuitivo, que me foi esclarecedor, que complementou algo. Então, os conceitos eu criei os conceitos porque eu estudei um monte de coisa, e um monte de coisa eu recebi através de intuições, sem estudar num livro, através de coisa interna, que são os dois métodos, né? O saber interno e o externo. E com isso eu ia recebendo através de intuições conhecimentos, depois eu lia num livro, aquilo se complementava. Então os conceitos que eu passei até agora e eu vou passar são complementações, e é através dessas complementações que você tem esse sentido intuitivo sobre a verdade do conhecimento. Mas o que eu recebi através de intuições e do saber interno era em momentos que eu estava igual agora aqui, na natureza, quieto, conectado com a essência, com a fonte. Então eu acessei a fonte e adquiri a informação, e adquiri a informação direta, entendeu? Sem muito questionar, aquilo vinha assim, daí eu refletia. Então quando eu estava tranquilo na natureza, em momento de solitude, introspectivo, sozinho comigo mesmo, eu recebia uma intuição e eu refletia aquela intuição. E quando eu refletia aquela intuição, dava um sentir muito forte, um sentir intuitivo, e aquela intuição, quando eu refletia ela, eu compreendia algo, e aquilo já se complementava com algo que eu já tinha estudado num livro, ou algo que eu já tinha recebido de outra intuição. Então os conhecimentos foram se complementando, e para facilitar eu criei esses conceitos que eu vou passar para você, e vai ser mais fácil para você compreender. Porém, talvez mesmo assim, o que eu estou falando aqui, o que eu falei tudo aqui, boa parte dos conceitos que eu criei você pode encontrar na internet, mas você pode encontrar em livros, em internet e de outras formas, mas é certeza que aquela pessoa que escreveu aquele conteúdo e que é parecido com o meu, ela também já teve essa conexão, ela se conectou com a fonte e expressou isso que eu estou expressando agora aqui também.
Então ela acessou aquilo e ela compreendeu e ela tá passando talvez de forma diferente o mesmo que eu estou passando agora. Porque o que acontece? Isso são coisas, quando você se conecta com a fonte, tu não precisa ter o conhecimento empírico, porque é o conhecimento da psique, é uma experiência interna de conhecimento. Do mesmo exemplo que tipo Platão, Aristóteles falaram várias coisas, um tempo depois, acho que foi 500 anos, eu não sei, Jesus falou o mesmo, entendeu? Muitas pessoas que passaram pelo mundo em diferentes locais do planeta, em diferentes épocas, falaram a mesma coisa. E eles não se conheciam porque era um saber interno. Era através de conexões que essas pessoas tinham internamente, que elas falavam, expressavam aquele conhecimento. E é o que aconteceu comigo e é o que eu estou fazendo agora, externalizando. Então o que eu mais quero é que você talvez nem assista muito aqui meus vídeos, que você assista um pouco e fique sozinho na natureza, introspectivo, refletindo, e você mesmo receba esses conteúdos, essas informações. Eu tenho certeza que depois você vai vir aqui assistir meu vídeo e tu vai pensar, nossa, eu já intuí aquilo, já recebi essa informação que está nesse vídeo através de intuições. Então, mas para isso você precisa se conectar com a tua essência, com a tua naturalidade, com a tua consciência e aprender a escutar a tua intuição. Então, antes de tu querer receber esses conhecimentos, você precisa eliminar teu lixo mental e aflorar a tua intuição. Começar a ter ações, tomar atitude baseada na tua intuição, naquele sentir e não no teu intelecto, na razão. Então você vai se conectar com a fonte do conhecimento. E é isso que várias pessoas fizeram, que Jesus, que Buda fizeram, e os filósofos, eles nem se conheciam e falavam a mesma coisa. Eles nem adquiriram, eles nem aprenderam com aquela outra pessoa, eles aprenderam com eles mesmos, através dessa conexão interna, do saber interno, com a conexão com a essência. Então ele vai direto no conhecimento.